Vamos começar então? Pega lá a sua folha. O título é Salmo 91, versículo 1. Então vamos lá. Começamos o estudo de um dos salmos mais conhecido. Esse é um dos salmos que é mais conhecido e recitado por diversas pessoas no mundo todo, o Salmo 91. Você provavelmente já ouviu falar muito desse salmo e até mesmo deve ter escutado muitos relatos sobre livramento, proteção e outras situações pertinentes ao salmo. Então vamos começar. Salmo 91, versículo 1. Você vai observar que eu grifei algumas coisas do versículo 1, que é o que eu vou começar a te explicar agora, que são importantes. Primeiro, qual é a primeira palavra do versículo 1 do Salmo 91? O que diz? Isso mesmo, qual é a primeira palavra? Aquele, uma palavra neutra, não tem o nome de ninguém, porque o esconderijo do Altíssimo está aberto a qualquer um que quiser procurá-lo. E a Bíblia diz que nós só encontramos Deus quando nós buscamos de todo o nosso coração. Então a presença de Deus, o esconderijo, o lugar onde o Altíssimo habita e que tem a sombra dele onde podemos descansar, está aberto para qualquer um que quiser, que tomar uma decisão de buscar, mas tem que ser de coração, porque senão a gente fica anos na igreja e não encontra o Senhor. E Ele quer que você encontre Ele. Vamos lá. Então aquele que faz o que, pessoal? Habita aonde que nós temos que habitar? No esconderijo. O Covid não encontra você. Não saia do esconderijo. Se o mal está me encontrando, primeiro, é porque ele me tirou do esconderijo. Porque dentro do esconderijo, a má notícia não me encontra, a tristeza não me encontra, a angústia não me encontra, a depressão não me encontra. Dentro do esconderijo, nada me encontra quando Deus me esconde. Se as coisas dessa vida estão me encontrando, é porque eu não estou aonde? No esconderijo. E eu preciso habitar naquele lugar, fazer a minha vida lá. Então se está me encontrando é porque eu estou fora do esconderijo, porque ninguém encontra o que Deus esconde. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, última parte, a sombra do Onipotente fará o quê? Irmão, Deus tem um descanso que a gente procura, o refrigério, a paz para a nossa alma. Deus tem tudo o que nós necessitamos, temos que habitar. Só quem habita vai desfrutar do descanso, a sombra de quem? Do Onipotente. Precisamos estar lá. Vamos começando então a nossa lição de hoje. Então a primeira palavra desse salmo, qual é a primeira palavra desse salmo? É aquele. Isto é, qualquer pessoa pode se encaixar no aquele. Pode ser eu, você, quem quiser habitar aonde? No esconderijo do Altíssimo. Nós temos que nos fazer o que, pessoal? Escolhidos. Por que eu tenho que me fazer escolhido? Presta atenção, a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são o que, pessoal? Escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todo mundo que está aqui comigo nessa reunião, ouvindo essa mensagem, você que está me acompanhando, você foi chamado. Agora, eu preciso me fazer um escolhido. Deus está chamando todo mundo, quem está no pecado, quem não está, de todas as religiões. Ele está chamando todos. Todo ser humano, Deus está chamando ao arrependimento. Agora, nem todo que foi chamado vai ser escolhido. Eu preciso me fazer o quê? Escolhido. Está aqui na igreja, Deus chamou todo mundo. Claro que Deus chamou você. Agora, quem diz que nós vamos para o céu? Aí é diferente. Aí é a minha parte. Eu preciso me fazer ser escolhido por Deus para passar a eternidade com Ele. Aí vem a minha parte. Pagar o preço para andar com Deus. Pagar o preço para servir a Deus, pagar o preço para estar na presença de Deus e habitar no esconderijo, negar a mim, negar a minha vontade, deixar de lado o que eu gosto de fazer, para fazer o que Deus deseja que eu faça. Todos fomos chamados, mas nem todos somos escolhidos, temos que nos fazer escolhidos. Vamos lá, continua comigo então aqui na leitura que eu fiz aqui. O que mais? Precisamos nos apossar das promessas. Se faça escolhido, veja, Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção do que, pessoal? De pessoas. Olha que interessante esse versículo. Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso? Você vai me perguntar. Para Deus não importa se eu sou branco, preto, amarelo, não importa a minha cor, não importa a minha etnia, se eu sou português, italiano, japonês, não importa de onde eu vim. Não importa também o meu gênero, se eu sou masculino ou feminino. Deus não faz o quê? Acepção. Deus não trata as pessoas diferentes pelo que elas são,
É negro, é branco, é homem, é mulher, é alto, é baixo, gordo ou magro. Deus está dizendo, ele não faz acepção. No Antigo Testamento, sim, só eram sacerdotes os homens. Mulheres não serviam como sacerdotes ou sumos sacerdotes, porque havia uma regra. Essa regra caiu quando Jesus veio, porque agora ele diz que não tem acepção. Pode ter pastor e pastora. Ele diz que não mudou. Deus é assim agora, não tem acepção, não é mais como antigamente. Deus mudou tudo. Então, não é porque eu sou o pastor, o obreiro, Deus vai me tratar melhor. Deus vai me tratar na medida que eu trato Ele. É o que eu faço para Ele que faz Ele se revelar para mim. É o quanto eu o busco que vai fazer Ele me mostrar a vontade dEle. Não é assim, Deus escolheu fulano. Deus veio lá e derramou a unção no fulano. Não é derramou. O fulano buscou a Deus para ter o que ele tem. E se você buscar, você também pode ter. Você também pode chegar lá. Mas o fulano foi escolhido. Todos fomos chamados por Deus, mas temos que nos fazer escolhidos. Agora vamos lá, segue em frente. Então, Cornélio buscou a salvação dele e encontrou o esconderijo de quem? Do Altíssimo. Nós vamos acompanhar Atos 10, do versículo 1 ao 6. Quem é que já ouviu falar do Cornélio? Você ouviu falar? Quem é o Cornélio na Bíblia, pessoal? Atos 10, nós vamos ler agora. Era um homem que era um romano. Ele era um centurião da corte italiana. Ele era um homem que praticava a religião oficial dos romanos. Provavelmente ele era católico, misturado meio com espírita, que o povo dá uma misturada nisso aí, né? Gosta de uma imagem, de uma reza, acender uma vela, um incenso, jogar uma carta, querer adivinhar o futuro, ler a minha mão. Então ele era assim, religioso, que nem nós éramos quando estávamos no mundo. Mas o que o Cornélio entendeu? Que rezar, viver a religião dele, não levou ele a ter um encontro verdadeiro com Deus. Cornélio deixou tudo isso de lado, você vai ler comigo. Ele começou a orar. Ele começou a ter um horário e um momento do dia onde ele ia buscar Deus. Ele subia lá no terraço da casa dele, onde ninguém podia da família dele atrapalhar, e lá ele passava um tempo orando e buscando a Deus, dizendo que ele queria Deus, que ele queria ter um encontro com Deus. O esconderijo do Altíssimo está aberto para qualquer um, só que a gente tem que deixar a religião de lado e tomar uma decisão de realmente buscar Deus, para a gente encontrar Ele. Aí Deus vai mandar o Cornélio procurar o Pedro, porque o Pedro falaria para ele de Jesus. A gente pode ter um encontro com Deus, mas a gente precisa do Pedro, do pastor, da igreja, que vai nos falar mais sobre Jesus, de uma forma que sozinho a gente não consegue entender. Atos capítulo 10, versículo 1, está aqui, eu coloquei para você, vamos lá? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O que o Cornélio era? Piedoso e temente a quem? A Deus. Aí diz, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, o que o Cornélio fazia? Ele orava a Deus. Então ele tinha, todos os dias ele tinha um momento de oração. E este quase a nona do dia, a hora nona, ele viu numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envie homens a Jope e manda chamar um Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então o Cornélio teve um encontro com Deus, porque ele abandonou tudo da religião e começou a orar, querer Deus, e ele teve um encontro. Através da vida do Pedro, o Cornélio se entregou e aceitou Jesus. O esconderijo está aberto para qualquer um. Se eu tomar uma decisão de servir, de andar com Deus, de abandonar o que está errado, e realmente eu quero Deus, você vai vencer qualquer coisa na sua vida. Segue em frente. Veja que todos querem descansar à sombra de quem? Do Onipotente. Porém, para poder descansar, primeiro temos que habitar no seu esconderijo. Todos querem descansar, mas primeiro temos que habitar no seu esconderijo. Muitos visitam, mas não habitam. Vamos lá? Uma coisa é habitar e outra é o que, pessoal? Visitar. É uma diferença muito grande. Habitar e visitar. É a mesma diferença entre você que mora na sua casa e uma visita. Por exemplo, se eu for na sua casa todo dia de noite, eu vou encontrar a visita lá? Não. Porque a visita, ela não habita lá, ela está lá de vez em quando. E nem tem como dizer
qual de vez em quando é, se é todo mês, se é a cada 6 meses. A visita é imprevisível. Quando sente, ela aparece. Agora, se eu te perguntar se todo dia de noite eu ligar para sua casa ou bater na sua porta, eu vou te encontrar lá ou não vou? Não vou? Não dorme em casa? Quem é que dorme em casa aí? Então, pessoal, vou te encontrar. Vou ou não vou? Então tá bom, achei estranho agora. Então eu vou encontrar você lá. Então qual é a diferença? Se eu perguntar, a visita vem de vez em quando. Você habita naquele lugar. Quem quer descansar à sombra do Onipotente não pode ficar visitando a presença de Deus. E às vezes a gente faz isso. A gente só visita a Deus quando a pedra do sapato aperta, quando a coisa fica ruim, quando a gente está passando por uma luta, quando a gente precisa de um emprego, quando está com um problema. Ou seja, a pessoa aparece na igreja esporadicamente, às vezes uma vez por mês, a cada 6 meses, uma vez por ano, daqui a 15 dias. A pessoa não tem aquela continuidade em buscar a Deus. E é isso que Deus quer. Que você não procure Ele de vez em quando. Que você não procure Ele só quando você precisa de alguma coisa. Mas que você ande com Ele todos os dias. Que você tenha uma frequência na casa de Deus. Que você venha mais à igreja. Vamos continuar comigo. Vamos lá no nosso estudo então, pessoal. Então, eu coloquei aqui, muitos visitam, mas não habitam. Uma coisa é habitar e outra coisa é o quê? Visitar. Vamos lá. Mas o que é o esconderijo do Altíssimo? É a presença de Deus. Devemos estar sempre na presença de quem? Dele. No entanto, como faço para estar na presença dele? Eu coloquei, é simples, basta você andar aonde? Na palavra. Anda na palavra. Quem está na palavra está no esconderijo do Altíssimo. O mal não te alcança, o inimigo não te toca. A Bíblia chega a dizer, aquele que é de Deus não vive no pecado e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Ande na palavra, mantenha a sua vida. Como é que eu mantenho a minha vida na palavra? Você tem que ser um crente de oração. A coisa mais importante da vida de um cristão é orar. A segunda mais importante é ler a Bíblia. Amém. Temos que fazer isso. Terceira, você deveria fazer jejum. São 3 coisas importantíssimas na vida de um crente. Pastor, mas o passarinho. Passarinho é o passarinho, o cristão é o cristão. Qual foi a primeira maneira que Deus comunicou com o ser humano? Não foi através da Bíblia. Foi oração. Ele conversava com Adão, nem existia a Bíblia ainda. Aí depois começa a existir a Bíblia e Deus começa a falar conosco através dela também. Então o mais importante é você orar, você ler a Bíblia, jejuar. Eu tenho que fazer isso para habitar no esconderijo. Se tem alguma área da minha vida que está fora da palavra, eu tenho que deixar isso de lado e voltar para a palavra. Não sai da presença de Deus. Na presença de Deus você é intocável. O diabo pode tentar fazer de tudo, mas ele não toca em quem anda com Deus. Se você andar com Deus, você é intocável. Você é uma pessoa blindada. Pode cair o mundo, cair tudo ao seu redor. Quem anda com Deus é intocável. Quem está no esconderijo, o diabo olha você, mas ele fica com raiva. Puxa, não posso tocar naquele crente. Puxa, eu posso usar o colega, o Beltrano, o ciclano, não sei o que, mas eu não consigo tocar naquele crente. Porque eu ando no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Vão vir crítica, vão vir palavras, vai vir um monte de coisa, mas nada atinge você. Porque eu estou no esconderijo de quem? Se o que está vindo está me atingindo, é porque primeiro me tirou do esconderijo. O diabo só me toca, só me atinge quando eu saio. Quando eu estou no esconderijo, ele não consegue tocar. Vamos continuar. Olha mais, então o esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. Você tem que andar na palavra. Você está errado? Volta para a palavra. Você não está mais dizimando? Volta a dizimar. Está vivendo com alguém, tendo relação íntima, você não é casado? Casa, conserta a tua vida. Está com mágoa no coração? Perdoe. Volta para a palavra, volta para o esconderijo. Olha mais, você deve buscar ter uma vida com Deus. Ter sempre um período do seu dia para fazer o quê? Orar, meu irmão. Você ora todos os dias? Mas que tipo de oração você faz? Só fica pedindo ou você tira tempo adorando a Deus? Essa é a parte mais importante, adorar. Começa a fazer diferente. Olha o que eu tenho feito, eu estou fazendo diferente. Janeiro, eu orei todos os dias perto da meia-noite. Quem é que orou comigo à meia-noite? Vários aqui. Fevereiro, foram 28 dias, praticamente quase todos. Eu orei aqui no altar da igreja. Ok, estamos em março. O que eu estou fazendo esse mês? Diferente. Eu estou orando de madrugada. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Começa a fazer o que você não fez. Começa a fazer coisas diferentes que vão levar você a ter experiências diferentes com quem? Com Deus. Porque às vezes a gente já está com aquela oração que parece um robô.
é acostumado, não fala nada de novo, é aquelas mesmas palavras, vai dormir, boa noite. E a gente pensa que está orando, mas está meio máquina, longe de Deus. Se desafie, faça o que você não fez, faça um jejum diferente, faça algo diferente, chama a atenção de Deus, meu irmão. Mostra para Ele que você quer mais dEle. Então vamos lá, você tem que ter um período para orar. O que é orar? Não é ficar pedindo, é dobrar o teu joelho e ficar adorando. Você sabe que no início é difícil. Por que é difícil? Porque a gente tem pouca comunhão. Mas com o tempo você vai ver que 1 hora, 2 horas vão passar como um piscar de olhos. Porque você vai adquirindo comunhão com Deus. Vamos lá. Então, tem sempre um período do seu dia para orar. Meditar aonde? Na palavra. Você deveria ter um tempo do seu dia para ler um capítulo do Antigo, um do Novo, todo dia pegar. Mas não ler como uma história, meu irmão. Eu aconselharia você a comprar uma caderneta pequenininha, ou um caderno, agenda, o que você preferir. Leia a sua Bíblia. Cada palavra que te tocar, bota lá o versículo, bota o que falou contigo e deixa ali. Vai ter um dia que você vai voltar para meditar. Muito daquilo ali Deus vai abrir mais ainda e você vai entender muito mais. Às vezes você vai usar aquilo até para pregar para outra pessoa. Mas vai anotando o que Deus fala contigo, as mensagens, as palavras que Ele te dá. Medita naquilo ali, peça, Senhor, abre meu entendimento. Vamos lá. Então, você deve ter uma frequência na igreja. A gente tem que aprender a frequentar a igreja. O bom é que no mínimo participemos de 2 dias de culto na igreja por semana. Isso é o mínimo. O domingo é o dia que ninguém pode faltar, mais um dia da semana. Claro, quanto mais eu venho, melhor é para mim. Vamos lá. Então, no mínimo 2 dias por semana. Claro que quanto mais formos, melhor será para nós. Bom seria estar sempre aonde? Na casa de Deus. Agora, pare para observar como é uma batalha para termos continuidade com as coisas de Deus. Você já viu como é uma batalha para ter continuidade? Tu faz um propósito de oração, aparece tudo para você não orar. Tu faz um propósito de ler a Bíblia, aparece tudo para você não ler. A pessoa diz, eu vou fazer uma campanha, eu vou vir todas as quartas-feiras. O que começa a acontecer toda quarta-feira? Alguma coisa para a pessoa não está na igreja. Aí eu tenho que ser aquele crente determinado. Pode estar chovendo, caindo neve, está calor, pode dar um terremoto, cair canivete. Não importa, se cair canivete, eu pego um latão, boto na cabeça e vou para a igreja. Mas eu sou determinado. Pastor, se der um terremoto, abrir uma cratera na frente da igreja, eu vou ali pegar uma tábua, vou botar ela, vou fazer ela de ponte, eu passo e venho para o culto. Eu tenho que ser essa pessoa que nada me segura. Continua comigo. Você já viu como é uma batalha para termos continuidade com as coisas de Deus? Como uma oração, um jejum. Ah, meu irmão, você fala que vai fazer jejum, todo mundo quer te convidar para churrasco. Quando você não está em jejum, ninguém te convida. Querem te levar na cafeteria e ainda pagar todo o café para você. Tu não está em jejum, ninguém te paga nada. Vamos lá, jejum, o que mais? Um tempo de leitura bíblica, ler um livro da igreja. A pessoa começa uma batalha para ela terminar de ler aquele livro. O diabo não quer que você leia. Vamos lá, fazer uma campanha. A pessoa começa uma campanha e não termina. Uma corrente, um estudo bíblico que nem estamos fazendo agora do Salmo 91. Você já notou? Preste atenção no que o salmista disse no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor. E o que ele fará? Leia. Você percebeu que eu grifei isso? Não adianta só pedir. Não adianta só querer que Deus faça. Eu também tenho a minha parte. Eu pedi para Deus, mas eu vou buscar, eu vou me esforçar. O que depender de mim, eu vou estar todo dia na casa de Deus. O que depender de mim, eu vou buscar isso, eu vou fazer a minha parte. Às vezes eu estou pedindo, Deus, me leva para a igreja. Deus olha assim e diz, mas como eu já te dei 2 pernas? Amém. Deus, me leva para a igreja. E Deus está dizendo, já te dei um carro que está na tua garagem. É só você entrar nele, tocar ali a chave e vir para o culto. Eu pedi, mas eu também buscarei. Eu também vou fazer a minha parte. Deus, me leva para a igreja. Olha, mas eu já te dei dinheiro para você pagar a passagem para o culto. Fiz o homem criar até o transporte coletivo. Me leva. Deus está dizendo, mas também faça a sua parte. Busque. Vamos lá. Uma coisa pedi o Senhor e a buscarei. Continua comigo aqui. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir aonde? No seu templo. Vamos lá. Você tem dificuldade de vir à igreja? Temos que procurar estar mais na casa de Deus, participando das reuniões, congregando, tendo comunhão com os irmãos. O inimigo sempre tentará de tudo para que você não consiga estar na casa de Deus, porquanto para ele mais fácil é devorar uma ovelha que está longe de quem? Do rebanho. Você não pode ser ovelha distante do pastor, distante da igreja, distante do que a igreja oferece.
culto de mulher, culto de homem, retiro, culto de jovem, nós temos que fazer parte. Quando a ovelha vai ficando longe, o inimigo consegue trabalhar no seu ouvido e às vezes coloca até uns lobos que aparecem para você. Vamos lá para outra igreja, olha aí na tua igreja, ninguém te liga, ninguém te dá bola, tu não está bem, vamos para aquela igreja lá. Sabe, tem um lobo que ele está sempre pegando a ovelha que está mais distante. Você não pode ser aquele distante, você tem que ser aquele que está perto. Agora continua comigo, vamos lá. O que mais? Por outro lado, a sombra do onipotente é um símbolo da proteção divina. Quando andamos em comunhão com Deus, Ele tem um compromisso de nos proteger e nos ajudar. Andando com o Senhor, nada nos atinge. Você tem conseguido descanso ou só vive aflito? Se está aflito, é hora de buscar habitar no esconderijo do Altíssimo e não somente visitar Ele. No esconderijo você tem descanso, e quem não quer esse descanso? Todo mundo quer, tem que habitar lá. Vamos lá. Se eu não tenho tido descanso, é porque eu não estou no esconderijo do Altíssimo. Tome uma posição agora. Ou andamos com Deus ou não andamos, porque não existe meio termo. Ou eu estou com Deus ou não estou. Anda com Deus. Semana que vem eu vou continuar falando com você sobre esse versículo 1. Qualquer um pode habitar. O esconderijo é a palavra. Quer andar com Deus, anda na palavra. Lá tem uma sombra onde você encontra descanso. Busque Ele de coração. Cornélio buscou, Cornélio encontrou. Toma uma decisão, quero esquecer de tudo da religião. Eu quero Jesus. Jesus está muito acima da religião. Vamos ficar de pé para orar. Olá, meu querido, você acabou de assistir uma das mensagens do meu canal. Muito obrigado por ter você aqui no canal PR Luiz Vargas. Eu peço, se for possível, deixe o seu like para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra, que eu tenho certeza que te abençoou e vai abençoar outras pessoas. Um abraço.